Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo da série Desafios da Gestão para 2022. E hoje nós vamos falar sobre a vigência da nova lei de licitações e contratos, por terem surgido muitas dúvidas. Meu nome é André Marques, sou consultor de Direito Público na Ribeiro Veio Advogados em Brasília e servidor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Bem, a gente já tem algum tempo que tem feito esses vídeos de gestão, né, dicas de gestão, desafios da gestão para 2022. E com relação às licitações, tem surgido muitas dúvidas, né, de alguns gestores aí que têm entrado em contato para sanar algumas dúvidas com relação à nova lei de licitações, a 14133, de 1º de abril de 2021, né? E o que eu posso dizer, qual tem sido as três principais dúvidas, né? Com certeza, quase 90% das dúvidas que chegam aqui no escritório, né? 90% estão nesses três pontos, né? Ou é com relação à vigência da nova lei, que é o vídeo que nós vamos tratar hoje, quando aplicar, quando não aplicar, o que eu já posso aplicar, o que eu não posso aplicar. Segundo ponto, o agente de contratação, né, que é uma polêmica muito grande aí, ainda não tem consenso entre a doutrina, mas isso a gente vai tratar especificamente em outro vídeo. E com relação à dispensa em razão do valor, né, se já pode usar essa dispensa tendo em vista o aumento do valor, né, que a nova lei trouxe, que a gente também vai tratar em outro vídeo. Então, a grande maioria das dúvidas que chegam aqui no escritório se restringe a esses três pontos, né? E vamos tratar especificamente deles, cada um em um vídeo. E agora nesse vamos tratar da vigência da nova lei de licitações, o que está valendo, o que não está valendo, né? O que aplicar, o que não aplicar, né? Então acompanhe esse vídeo que serão dadas dicas valiosas aí para você, gestor público. Bem, como todos já devem saber, a nova lei de licitações 14133 entrou em vigor, foi publicada, né, no dia 1º de abril agora de 2021, né? E o que ela fala? Ela revoga a antiga lei de licitações e contratos, né, a 8666, a lei do pregão, a 10520 e a lei do RDC, mas não automaticamente. Fala que durante 2 anos, a partir da publicação da 14133, ou seja, a partir de 1º de abril, durante 2 anos, essas 4 leis andarão em conjunto, continuarão a existir, ou seja, a 14133, a 8666, a 10520 e a lei do RDC, né? E qual foi o intuito do legislador ao fazer isso? Ele podia muito bem publicar a lei dando um que a gente chama de vacatio legis, ou seja, publicou, mas ela só vai começar a valer daqui a 2 anos, revogando as demais leis, né? 8666, a lei do RDC e a lei do pregão, né? Isso foi feito com relação ao Código de Processo Civil, o Código Civil, né? Ele foi publicado, mas deu um tempo para o pessoal começar a se acostumar antes dele começar a valer. Mas isso não foi feito nessa nova lei, né? O caráter específico da nova lei de licitações não foi dado, que a gente chama de vacatio legis. Ela entrou em vigor já a partir do dia 1º de abril de 2021, ou seja, ela já está valendo, né? E durante os vídeos nós vamos falar o que ainda precisa de regulamentação. A gente vai fazer um vídeo próprio de regulamentação, que é uma coisa muito importante, né, que aí os gestores municipais têm que se atentar. O que pode regulamentar, o que ele não pode regulamentar, mas esse também vai ser um vídeo específico, né? Então, primeiro ponto, a lei 14133 já está em vigor desde 1º de abril, convivendo juntamente com a antiga lei de licitações 8666, a lei do pregão 10520 e a lei do RDC, né? E a intenção do legislador ao fazer isso foi que, se ele desse a vacatio legis, conforme foi nas outras legislações que eu falei, como o Código Civil, o Código de Processo Civil, ficou com medo de haver uma acomodação, principalmente por parte da administração pública, né? Já que a lei não está valendo, não vou aplicar,
né? E depois, quando chegasse perto da aplicação, do momento de aplicar, fosse uma correria, né? Atrás aí de capacitação e de entender a lei, e muitas vezes até de ler a lei só quando fosse usar. Então ele preferiu essa forma aí, né? Já colocar ela em vigor junto com as outras, né? O pessoal já ir lendo, já ir se acostumando, já ir se familiarizando com a lei e se capacitando, que é o principal. A gente vai ver aqui daqui a pouco. E essa foi a intenção, né? De não ter colocado ela para valer só daqui a algum tempo, já está valendo agora, e não ter revogado imediatamente agora, até porque enquanto a gestão se capacita, os próprios fornecedores também se capacitam, né, os próprios tribunais de contas também se capacitam, né, as compras, as contratações, né, tanto de bens quanto de serviços, não poderiam parar. Então esse foi o intuito do legislador, que eu achei acertado, né? Então, a partir de temos 2 anos aí, não mais 2 anos, né? É um ponto que a gente tem que ficar muito atento. Vai falar, 2 anos, né? Mas a lei de 1º de abril, e agora quando a gente está gravando o vídeo, já passou mais de aí abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Já são aí 8 meses da nova lei. Então não são mais 2 anos, já passou em mais de 1/4, né? Então fiquem atentos que o tempo passa rápido. Então os gestores têm que se capacitar, capacitar a sua equipe, né? Para já começarem a utilizando a lei naquilo que for mais confortável, né? E no que tiver condições já de usar. A gente vai ver mais na frente aí as dispensas, né? As inexigibilidades. Isso a gente também vai tratar em vídeos específicos. Mas o intuito é esse, o gestor tem que pegar, não pode dormir, não pode se acomodar. Vou esperar os 2 anos, quando estiver chegando perto eu me movimento. Não dá tempo. A lei não é fácil, né? É uma lei complexa. Alguns pontos repetiu, né? Da lei 8666, da lei do pregão, da RDC, ou seja, coisas que a administração já estava acostumada, mas muitas coisas são novas, né? Então, não pode deixar lá para abril de 2023 para tentar se movimentar, senão vai fazer justamente aquilo que o legislador quis evitar ao não dar vacatio legis para a lei, né? Então, já comecem a se capacitar agora. O passo primordial é ler a lei, entender a lei, buscar capacitação, buscar assessoria, buscar consultoria, né, para entender todos os pontos da lei, principalmente aqueles que são diferentes das leis antigas e que vão impactar aí na gestão das contratações públicas nos seus órgãos. Então, é um ponto que eu quero ressaltar sempre: não espere, né? Já passaram-se 8 meses e tem muita administração ainda que não fez nada. Não, estou esperando, vou aguardar, não. A gente vai ver quando for tratar das regulamentações, né? Já tem município aí se regulamentando, se preparando. Já começaram a surgir aí várias dispensas, já com base na nova lei. A gente vai tratar num vídeo específico também. As licitações em si são poucas, mas já temos notícias aí, né, de novas licitações, já com base aí na nova lei, né? Um Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina foi pioneiro aí nesse ponto. Já lançou a licitação com base na nova lei, né? E o que a legislação fala? Você pode usar durante esses 2 anos ou a 866, a lei do pregão RDC, ou a nova. Você pode escolher. Eu posso fazer uma vez de um, outra vez do outro para ir treinando? Pode. Esse foi justamente o intuito do legislador. O que não pode fazer e que é vedado é você misturar as espécies normativas em um só, criando um Frankenstein aí, né? A gente vai ver no caso das dispensas, que vai ser outro vídeo, que é um dos pontos aí que eu falei que está sendo mais procurada a orientação aqui do escritório, se já posso aplicar, né, a lei, né, a lei nova 14.133 com relação aos valores.
né? Mas aí seguindo o rito da 8666, não, isso não pode fazer, né? Isso é um Frankenstein, é uma novo tipo de licitação aí que está criando, isso é vedado. Ou é 8666 desde o começo aí da licitação, da dispensa no caso, ou é 14133, né? Eu posso usar uma ou outra conforme a minha vontade aí como gestor, que eu não posso misturar as duas no mesmo processo, né? É o ponto. Outro ponto aí que é importante ressaltar também, né, que a gente tem dois anos aí para começar de fato as leis antigas morrerem. Mas eu trato aqui, como eu já tratei em outros vídeos passados, a questão da governança nas contratações. Ela é importante e deve ser implementada agora, né? Já está demorando, né? Muitos municípios aí, igual eu falei, esperando. Não, a questão da governança, ela é primordial e deve ser já começar a ser implantada agora, que é justamente esse prazo aí que o legislador pensou também, para que daqui a dois anos não, né? Daqui a um ano e pouquinho, quando a nova lei já revogar as outras, só tiver a 14133 valendo, né? Os órgãos já estejam aí com a governança das contratações implementadas, devidamente implementadas, funcionando e apta para cumprir todos os requisitos da nova lei, né? A nova lei veio aí com essa, principalmente na fase aí do planejamento, muito pesada, que os órgãos, que não era o costume de muitos órgãos, tirando eu do âmbito federal, né, mas principalmente municipais, não estavam muito preocupados com isso, que a gente vai falar também um pouquinho em outro vídeo específico com relação a essa fase do planejamento, né? E essa parte da governança é muito importante, a gente já tratou disso em vídeos passados, tanto é que tem muitos doutrinadores, né? A professora Tatiana Camarão é uma delas, que inclusive chama essa lei 14133 de lei da governança das contratações, de tanto que ela privilegiou essa parte da governança, da gestão de riscos, né? Principalmente lá na fase preparatória da licitação. Então os municípios já devem implementar isso agora, né? Não esperar daqui a 2 anos para começar a implementar, e aí você, quando tiver que já fazer essa fase de planejamento da 14133, quando não tiver mais as outras, né, vai estar perdido, né, e vai correr o risco aí de ter licitações ruins, porque justamente não se capacitou nessa parte de planejamento, de governança. E eu estou falando isso porque eu gosto desse tema, eu acho a governança importante, o planejamento importante, igual a gente já falou em outros vídeos passados, né? Porque os tribunais agora estão mais preocupados com isso, com a eficiência dos contratos, e sem o planejamento, sem a gestão de riscos, sem a governança, não vai ter eficiência. Você pode contratar tudinho no rigor da lei, né? Mas às vezes você contratou uma coisa que nem precisava, porque você não fez o planejamento, ou poderia ter contratado uma coisa diferente, né? Então, igual a gente já falou em vídeos passados, não é só a legalidade mais que importa. É a legalidade, logicamente, mas ela é um meio para se atingir o fim, que é a eficiência na gestão pública e nas contratações públicas. Então, sem o planejamento isso não é possível. Não é só porque eu gosto dessa área, acho ela muito importante, né? Tanto é que eu já tive experiência tanto no controle interno e agora no controle externo. Não sou eu só que digo isso, a própria lei fala, né? Então, quero ver com vocês lá o artigo 11, parágrafo único da nova lei de licitações, a 14133. O que ela fala? A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar. Não é pode, vai implementar se quiser. Não, a própria lei fala. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar, monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias
e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. A própria lei fala isso de maneira expressa, e quem deve implementar isso, conforme o parágrafo único do artigo 11, a alta administração do órgão. E numa prefeitura, quem é a alta administração? Prefeito e os seus secretários em suas respectivas secretarias, né? Então, isso não é só um tema da moda, como se fala, né? É mais uma coisa para dar trabalho. Sim, pode dar um trabalho no começo, mas como a gente já falou em vídeos passados, isso vai ser bom para a administração, para a população e principalmente para o gestor, né? Pode dar um trabalho agora para ser implementado, mas o próprio gestor vai agradecer muito isso. Falo por experiência própria de ter visto aí os tribunais de contas e o controle interno cobrando algumas decisões de por que tomou aquela decisão, e o dirigente falou que tomou baseado aí na análise de riscos que foi feita daquele caso, e ele não foi condenado, né? Não respondeu a nada. Então, gestor, mais uma vez eu falo, isso não é mais uma modismo, né? É a própria imposição da lei, conforme o artigo 11, parágrafo único. Então você deve implementar tudo isso: gestão de risco, controle interno, né? Planejamento estratégico para promover eficiência, efetividade e eficácia nas contratações, que é o que a gente já viu em vídeos passados, o que o controle está olhando, não somente mais só a legalidade, mas a efetividade, eficácia e eficiência das contratações e do serviço público prestado à população, né? Então isso já tem que ser começado a ser implantado agora, não espere os 2 anos aí da vigência da nova lei de licitações, porque não vai dar tempo de você se planejar corretamente. A gente já fez um vídeo específico sobre governança, um vídeo específico sobre gestão de risco, um vídeo específico sobre integridade, e são programas aí complexos que levam tempo, né? É uma verdadeira mudança na cultura da administração, que a alta gestão deve implementar, né? Deve ser uma coisa de cima para baixo, e deve mudar a cultura de toda a organização, de toda a administração. Todos os servidores devem ser imbuídos aí desse novo sentimento, né? Desse tipo de mentalidade agora, né? Que a gente saiu, também já foi falado em vídeos anteriores, a gente saiu da administração burocrática, estamos na gerencial, né? Então deve haver essa mudança na cultura, e isso deve ser fomentado pela alta administração, pela alta gestão, e a alta gestão deve servir de exemplo, né, para os seus aí servidores. Então já comece a elaborar isso agora, não espere os 2 anos. Outro ponto com relação à vigência, né, que é importante, é que a lei fala no seu artigo 176, né, que os municípios de até 20 mil habitantes, que é a grande maioria dos municípios, se não me engano 70% dos municípios, dos mais 5.700 municípios aí do Brasil, né, mais 70% está nessa faixa de até 20 mil habitantes. E fala lá que vai ser dado para esses municípios até 20 mil habitantes o prazo de 6 anos, né, para implementar a lei toda. Não, outro ponto aí que também está sendo muito, alguns gestores estão discutindo, né? O artigo 176 trata de pontos específicos da nova lei, que esses municípios até 20 mil habitantes terão 6 anos para implementar. Não é a lei toda. O que não tiver nesses pontos específicos segue o prazo normal de 2 anos, certo? Então é uma confusão aí que estão fazendo, é importante a gente esclarecer isso. E o que fala o artigo 176? Os municípios com até 20 mil habitantes terão prazo de 6 anos, contado da publicação desta lei, ou seja, 1º de abril, para cumprimento de 3 pontos só, não é a lei toda, são 3 pontos. 1. Dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º, né, que é a questão aí da gestão por competências. A gente vai tratar isso no próximo vídeo, questão, e no artigo 8º aí do agente da contratação.
Então, os municípios terão 6 anos para se adaptar ao que fala lá o artigo 7º e o caput do artigo 8º. Né? O artigo 7 fala dos agentes públicos, né? As prioridades que eles devem ser preferencialmente servidores efetivos. E o artigo 8º fala do agente da contratação, fala que ele especificamente deve ser um servidor efetivo. Esse ponto aí está dando muito debate, a gente vai tratar isso de um vídeo específico. Né? O segundo ponto, que os municípios até 20 mil habitantes têm 6 anos para cumprir. Né? A obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o parágrafo 2º do artigo 17 dessa lei. Né? Parágrafo 2º do artigo 17 dessa lei fala que nas modalidades de licitações e também na dispensa, né, deve-se dar preferência aí à questão eletrônica, a ser realizados no modelo eletrônico, pregão eletrônico, a concorrência eletrônica, a dispensa eletrônica, né, mas sabendo aí da realidade de muitos municípios, principalmente os mais distantes, né, interioranos, onde a internet ainda não chegou, ainda não está numa qualidade muito boa, a lei deu esse prazo, né? E a outra questão, o inciso 3 fala das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Né? Então, que os municípios também vão ter que ter esse prazo maior para se adaptar aí para divulgar essas informações, né, no sítio eletrônico. E o parágrafo único fala ainda o quê? Enquanto não adotarem o PNCP, que é o Portal Nacional de Contas Públicas, né, que já foi feito, né, a versão 1.0 aí, a primeira versão, ainda não tem todas as funcionalidades que deve ter conforme a lei, só está servindo aí de um grande canal de consulta, mas já está sendo muito válido aí, principalmente para a administração fazer suas pesquisas de preço, né? Tem lá dados de vários fornecedores, já tem mais de 5 mil dispensas eletrônicas cadastradas, por exemplo. Então, o parágrafo 1 fala que quanto os municípios até 20 mil habitantes não adotarem o portal, né, os municípios deverão publicar em diário oficial as informações que essa lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato. E 2, disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica, né? Privilegiando aí o princípio da transparência, que está lá no artigo 5º da lei que trata dos princípios. Então, fechando aqui, os municípios até 20 mil habitantes têm 6 anos com relação a somente esses 3 pontos específicos, não é com relação à lei toda. Saiu desses pontos, tudo vai ser no prazo de 2 anos, então fiquem atentos. Recapitulando, quais são esses pontos que os municípios até 20 mil habitantes têm para cumprir em 6 anos? Os requisitos lá do artigo 7º e do artigo 8º do seu pessoal, né, fala primeiro lá dos agentes públicos envolvidos aí no processo macro processo de contratação, tanto na fase preparatória quanto na fase de fornecimento, de escolha dos fornecedores, quanto na fase de gestão e fiscalização dos contratos. E o artigo 8º fala lá do agente de contratação. Inciso 2, né, fala a obrigatoriedade lá das modalidades de licitação e de dispensa serem na forma eletrônica, deu esse prazo maior para os municípios se adequarem. E com relação às regras de divulgação em sítio eletrônico oficial, né, até que o PNCP esteja pronto e eles também tenham a capacidade aí de colocar seus dados no PNCP. Então só são esses 3 pontos. As outras coisas, demais, o prazo normal. E para esses municípios também vale o que eu falei lá atrás com relação à governança. É de imediato agora, porque senão não vai dar tempo, né? Porque tem um prazo só de 2 anos para implementar. Então, a governança também para os municípios até 20 mil é agora. E com os outros pontos também já comecem a estudar, né, a proporem alguma regulamentação. A gente vai fazer um vídeo específico aí sobre as regulamentações,
na nova lei de licitações, o que os municípios podem fazer, o que eles não podem, né? Mas o primeiro ponto da vigência que eu queria tratar nesse vídeo era esse, né? Recapitulando tudo. Primeiro ponto, ela já está em vigor, mas as outras leis, né? 8666, Pregão e RDC também continuam durante o período de 2 anos a partir da publicação, 1º de abril de 2021. Encerramento, só vai restar a 14133 a partir, né, de 1º de abril de 2023. Não está muito longe, né? Já se passaram mais de 8 meses, então fiquem atentos. Segundo ponto, 6 anos para os municípios até 20 mil habitantes, e com relação a 3 pontos específicos, não são a lei toda, não é a lei toda. E o último ponto, que eu também não posso deixar de falar, com relação aos crimes da lei de licitações, né? A nova lei de licitações aí, ela, ao nosso ver, veio corrigindo, né, essa questão de crimes que misturava o administrativo, a lei toda tinha falado do direito administrativo, uma parte lá falava do penal, veio o legislador e resolveu isso, passou a parte de crime lá para o Código Penal, que é o lugar deles. E isso também já está valendo, vocês abrirem lá 8666, a parte lá que falava dos crimes já está revogada de imediato, desde o dia 1º de abril. Porque a partir do dia 1º de abril, os crimes já foram lá para o Código Penal e já estão valendo, já estão lá. E com relação aos crimes, a gente também vai fazer um vídeo específico, né? Porque eles passaram lá para o Código Penal e tiveram um incrementozinho relevante, né? A grande maioria deles é de reclusão, ou seja, já começa aí no regime teoricamente fechado. Então, mas com relação a isso a gente vai tratar num vídeo específico. Então, muito cuidado com isso também, né? Que os crimes já estão valendo a partir do dia 1º de abril, não tem mais crime na 8666, né? Tá lá no Código Penal, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ainda que tiver, estamos à disposição aqui na Ribeiro Veio Advogados. Podem entrar em contato conosco nos nossos canais aí, no site, nas nossas mídias, no YouTube, né, que será um prazer aí auxiliá-los na implementação dessa lei. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.